sacerdotes, raça eleita, povo santo, sacerdócio real. Pela natureza do seu ensino, Jesus não se prendeu a coisas fúteis. Não foi um mestre de banalidades, não foi um alfaiate de efêmero, mas de escultor eterno. Ou seja, das coisas passageiras, as coisas efêmeras são coisas passageiras. Mas ele foi um escultor de obras eternas, eu e você. Ou seja, ele ensinou, para que nós pudéssemos andar pelo caminho da vida eterna. Ele nos esculpiu de novo, assim como ele fez lá em Gênesis 26, com as próprias mãos, pegou o barro e fez um homem. Agora ele está fazendo de novo com a palavra. Agora ele está fazendo com a palavra. É a palavra que vai nos moldando, é a palavra que vai nos purificando, é a palavra que vai nos santificando, é a palavra que é o nosso alimento espiritual, para que nós possamos verdadeiramente ser novamente forjado, moldado, esculpido para uma vida eterna, não uma vida efêmera, passageira, assim simplesmente passar por aqui em brancas nuvens, não deixar legado, não fazer nada, não edificar obra, não salvar vidas. Ou seja, ninguém vai se lembrar, ninguém vai falar, puxa vida, ainda bem que alguém falou de Jesus para mim, fulano falou de Jesus para mim, meu irmão falou de Jesus para mim, minha irmã, meu pai, meu amigo lá do trabalho falou, e eu me converti, hoje eu vejo o benefício que isso trouxe para a minha vida. Ah, Senhor, Tu és maravilhoso. Em Mateus 5, 1,16, humildes choram, mansos, fome, sede, justiça, misericordiosos, limpos de coração, pacificadores, perseguidos. Não matarás, eu porém vos digo, todo aquele que matar sem motivo, já viu, né? Tem que matar. Não adulterarás, eu porém vos digo. Jesus ia ensinando. Não jurarás em falso. Eu perdoo, vai e não peques mais. Quando aquela mulher foi pega em adultério, Jesus escreveu, não em livros, não em uma folha de papel, mas escreveu no chão, algo que só ele e a mulher viram ali naquela hora. Mas uma coisa eu sei, ela foi perdoada. E aqueles que queriam apedrejá-la não tinham mais nem como apedrejar, porque eles também eram mais pecadores do que aquela mulher. Porque quando Jesus falou, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Aquele que não tiver pecado, é fácil você acusar alguém. É fácil você condenar alguém, mas se você olhar para você, no seu interior, o que você já fez, ou o que você faz, e você ainda quer acusar alguém de alguma coisa, você às vezes tem um pecado tão grande, tão ruim, como o daquele que você está acusando, condenando por pecar, transgredir, é para parar e pensar, né? Quem sou eu para acusar alguém de pecado? Se eu tenho pecado também, a Bíblia diz que aquele que não tiver pecado, disser que não tem pecado, já está pecando. Da misericórdia. Quando as autoridades mandaram os soldados prender Jesus, eles voltaram de mãos abanando. Nunca ninguém falou como este homem. Os soldados falaram isso. As autoridades falaram assim, vai lá e prende Jesus, prende ele. Quando os soldados chegaram lá e ouviram Jesus falar, ficaram assim, com o coração derretido. Não sabiam o que fazer, voltaram de mãos abanando.
E ainda falaram, nunca ninguém falou como este homem. Quando Jesus proferiu o duro discurso do pão da vida, as multidões o deixaram e o seguiram também. Então voltou para os 12. Quereis vós também retirar? Ou seja, vocês também vão se afastar de mim? Pedro respondeu. Pedro, sempre Pedro, né? Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna e nós temos conhecido e crido que tu és o Santo de Deus. E tu és o Santo de Deus. Pedro tomou a frente e fez ali uma declaração. Para quem iremos? Para onde nós vamos? Irmão, depois que você conhece, minha irmã, depois que você conhece a palavra, não tem outro caminho para onde você ir, não. Não tem outra religião. Estou falando de Jesus, estou falando de religião. É Jesus. O caminho, a verdade e a vida. Não adianta. Quando você conhece a verdade, ninguém vai te enganar mais. Conhecereis a verdade. Conhecereis a verdade. Quando você conhece Jesus, você passa a conhecer a verdade. Ah, Senhor, Tu és maravilhoso. Então voltou para os 12, querem vós também retirar-nos? Pedro respondeu, não, Senhor, não vão para lugar nenhum, só Tu tens a palavra de vida eterna. Nós temos conhecido e crido que Tu és o Santo de Deus. Jesus disse para os seus discípulos, as palavras que eu vos digo são espírito e são vida. Ou seja, Halamach Uriande Cantarai, espírito e vida. Espírito e vida. Senhor, gera vida agora, Senhor. O Senhor está me inclinando agora a orar por você que está precisando agora de uma oração para ser gerado vida, para ser gerada uma vida santa, uma vida de aliança, uma aliança que não vai quebrar, uma aliança eterna, uma aliança de fé, de compromisso, de verdade, de justiça, de andar neste caminho sem olhar para trás, sem se desviar para a direita, para a esquerda, e sem cair, em nome de Jesus, porque o Senhor é que vai te livrar dos laços, das armadilhas de Satanás, deste mundo, deste século. E Satanás tem cegado o entendimento de muitos, até os eleitos. Senhor, faz essa obra, Pai. Você que está ouvindo aqui agora e está recebendo essa oração, faz assim, eu recebo. Bota a mão assim, eu recebo essa palavra de vida que Jesus tem para mim. Eu quero andar em novidade de vida. Eu preciso ter uma nova vida. Eu preciso nascer de novo. Eu quero largar essa vida que eu estou levando. Eu não quero mais pecar. Eu não quero mais quebrar a aliança que eu tenho com o Senhor. Eu quero fazer um voto e honrar o Senhor. Honrar a palavra de Deus, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. O Senhor tem maravilhas para fazer na vida daqueles que honram a sua palavra. Maravilhas. Vitórias grandes, grandes e maravilhosas vitórias Ele tem para você, para mim e para nós. Muitos hoje estão aí sendo derrotados. Não sabem por que estão sendo derrotados. É o tempo todo de derrota. Mas com Jesus nós vamos vencer as batalhas, as lutas, as guerras. Porque nós não estamos sozinhos. Quem vai à nossa frente para vencer, nos dar a vitória, é o Jesus, o general do nosso exército. É Ele que te dá a vitória, Ele que nos dá a vitória. Mas quantos tem esse escudo? Quanto tem esse general poderoso na frente do seu exército, da sua vida, da sua batalha, da sua guerra, para te dar a vitória? Aqueles que creem, aqueles que perseveram em praticar a palavra, aqueles que vivem verdadeiramente a palavra. Não é só da boca para fora, não é só colocar a Bíblia debaixo do braço, dar a paz do Senhor para um, dar a paz do Senhor para outro.
e não viver. Não adianta nada. Ler sem prática, não vai acontecer nada. Tem que ler, entender, praticar. E aí você vai viver aquilo que você viu na palavra, aquilo que você praticou na palavra, porque tudo aquilo que o homem semear, ele vai colher. Amém? Bom, Jesus disse para os seus discípulos, as palavras que vos tenho dito são espírito e vida. Jesus é o mestre. E o próprio conteúdo do seu ensino, eu sou a verdade. Caminho, a verdade é a vida. Ele olhou para os homens, não só para os que erram, mas para os que haveriam de ser. Que eram, mas para os que haveriam de ser. Ele emprega um apelo positivo em João 12, 47. A diferença entre os anglicanos e os puritanos. Tem gente que se diz puritano, tem uma capa de crente, fala como crente, mas não vive como crente. Tudo que Deus proíbe, não devemos fazer. Tudo que Deus mandou, devemos fazer. Tudo que Deus proíbe, não devemos fazer. Tudo que Deus te mandou fazer, fazes. E faça bem, faça bem. Não faz de qualquer jeito, não. Pelo exemplo de vida que confirmava o seu ensino quando Jesus terminou de ensinar o Sermão do Monte, as multidões ficaram maravilhadas, porque ele ensinava com autoridade, não como os escribas e fariseus. Aí é que está um ponto-chave. Jesus ensinava com autoridade, não como os escribas e fariseus. Isso quer dizer que os escribas e os fariseus ensinavam, mas nada daquilo que eles ensinavam eles faziam. Nada daquilo que eles ensinavam eles criam. Se não faziam, não criam. Não acreditava. Só falar por um simples discurso, um mero discurso, sem conteúdo, sem o poder do Espírito. Existem pregações, existem pastores e pastores. Médicos e médicos. Advogados e advogados. Mas qual deles é o verdadeiro? Em várias profissões, tem os que verdadeiramente fazem o certo e aqueles que estão ali mais para ganhar dinheiro, para atender mais um, para ter mais um número na conta. Mas Jesus ensinava com autoridade que vem de Deus. O elemento mais importante na vida de um mestre é aquilo que ele é em si. Foi isso que levou ele a ser chamado mestre dos mestres. Mais importante não é o que aprendemos, e sim com quem aprendemos. Com quem aprendemos. Até no efeito didático, para quem ensina alguma coisa, tem que ensinar bem. E ensinar com autoridade, com competência. Para aí, daí então surtir o efeito. Amém? Jesus podia ensinar com mansidão. Mateus 5 fala sobre isso. Porque ele era manso. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Mateus 11, 28. Jesus podia ensinar sobre humildade. Porque quando os discípulos discutiam quem era o maior entre eles, Jesus tomou uma toalha e uma bacia e lavou-lhe os pés. Ou seja, muitos queriam ser maior do que o outro.
E Jesus ali com aquele ato simples de lavar os pés, ele queria ser o menor entre todos. Porque quem lavava os pés na casa, pela tradição dos judeus, quem lavava os pés de alguém que chegava em uma casa, era o menor da casa. Era um servo mais humilde, que ia lá lavar os pés do visitante, e quem estava chegando numa casa. E Jesus tomou essa posição. Quando eles queriam ser o maior, Jesus queria ser o menor. Se humilhou em forma de servo. E cumpriu a tarefa ali do menor servo da casa, para lavar os pés daqueles que chegavam na casa de alguém. Jesus podia ensinar sobre perdão, porque ele, na hora que seus algozes o afligiram na cruz, pede a Deus para perdoá-los e ainda os defende, porque não sabe o que fazem. Não perdoe-os, Pai, porque eles não sabem o que estão fazendo. Jesus viveu aquilo e ensinou, viveu tudo antes de ensinar. E viveu tudo bem mais do que pôde ensinar. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Conclusão. E tudo isso que nós temos na palavra, os evangelhos, porque ali está aqui tudo que Jesus nos ensinou, tudo que nós devemos, precisamos aprender e praticar na nossa vida. Jesus é o mestre por excelência, porque ensinou as verdades eternas. Ele era e será a própria verdade. A própria verdade. Jesus é o mestre por excelência, porque foi exemplo vivo de seus ensinamentos. Tudo aquilo que eu ensinar, o que você ensinar, tem que viver. Exemplo foi Jesus. Amou seus alunos, lapidou-os, preparou-os para a vida, valorizou-os e fez dele uma bênção para o mundo. Pedro, pedra bruta, pregador poderoso. Pedro, pedra bruta, grosso, temperamento sanguíneo, virou um pregador poderoso. João, filho de trovão, discípulo do amor. Glória a Deus. Quanto mais nós lemos, nós aprendemos. Por isso que é preciso ler a Bíblia, por mais que você já tenha lido uma ou duas vezes. Mas quando você pega um texto, quando você pega uma passagem, quando você pega alguns versículos que dá um contexto, mergulhe ali naquele contexto. Não leia só por ler, não, já li um capítulo hoje, já li 2 capítulos, já li 10 capítulos hoje. Não, é assim não. Você tem que pegar um texto, um contexto todo, uma ilustração, uma parábola, e ali mergulhar profundamente nas raízes daquilo que está... Porque a palavra é o fruto das raízes. O fruto das raízes. E quando você mergulha, você vai conhecer mais como foi que aquela árvore deu fruto. Ele calabachuri que derabai. Lamanachuri de calabalawashiadai. É assim que nós devemos ler a Bíblia. Com fome, com sede de aprender, de entender, de receber as revelações que o Espírito Santo que está em nós hoje vai nos revelar. Vai nos revelar e nos fazer entender e conhecer o profundo e oculto que só são revelados para aqueles que mergulham mesmo mais fundo. Na superfície do mar você não enxerga nada. Mas quando você mergulha no mar e vai lá embaixo, na terra firme, no fundo do mar, onde tem pedra, tem corais, tem peixe, tem várias espécies, onde tem tantas coisas,
tantas coisas para você ver, entender como eles vivem, como é que são formadas as cores e como eles agem entre si, como eles interagem entre si, as coisas no fundo, é que você passa a conhecer melhor o mar, a vida do mar. A mesma coisa é a palavra. Quanto você mergulha nas raízes da palavra, você vai conhecer mais o que é a palavra verdadeiramente. O que abriga, o que a palavra abriga de conhecimento, transmite de conhecimento, de entendimento, para que nós possamos ter uma vida que Jesus quer para nós. Amém? Glória a Deus! Quem pode dar glória a Deus? Senhor, eu oro agora pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs, para que possam estar, Senhor, aprendendo mais da Tua palavra, conhecendo mais os ensinamentos do Mestre, dos mestres, aquele que foi o Mestre por excelência, com excelência, que tem nos ensinado desde 2000 anos atrás e continua ensinando nos dias de hoje e vai continuar ensinando até a sua vinda. Pai, em nome de Jesus, é o que eu peço agora, Senhor. Gera fome, gera sede dessa água que purifica, gera mais santidade, mais compromisso, mais honra em cada um, Senhor, que precisa honrar mais o Teu nome, que precisa honrar mais a Tua palavra, precisam ser fortalecidos nesta aliança que tem contigo, neste compromisso, neste voto que um dia fizeram contigo, para andar nos Teus caminhos, fazer a Tua obra, fazer a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Por isso nós glorificamos o Teu santo nome, bendizemos o Teu nome, para a glória do Deus Pai, Deus vivo e presente em nossas vidas. E todos digam amém. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, que o amor de Deus que nos atrai, nos constrange, que resplandece em nossos corações também, Jesus, o nosso advogado, e continua advogando as nossas causas junto ao Pai, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus possam estar nos conduzindo todos os dias da nossa vida a fazer somente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E todos digam amém. Deus abençoe a todos para a glória do Teu nome, do Teu reino, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.